A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia! Muito bom dia para você. Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação, sempre no oferecimento da Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente, mais um domingo, estamos juntinhos aqui para falar em saúde e hoje o Viva Bem vai abordar dois temas importantíssimos. Nós vamos falar sobre a saúde ocular, vamos falar sobre o glaucoma. Vamos receber aqui em entrevista no nosso quadro Alô Doutor, a presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia, a doutora Denise Barroso. E vamos falar também sobre a prevenção ao câncer bucal. Vamos falar sobre a atuação do cirurgião dentista na equipe que cuida dos pacientes com Covid-19 em UTIs. O Dr. Tadeu Roriz, que é cirurgião dentista, vai conversar conosco sobre este assunto. Nós estamos no Maio Vermelho, é um mês aqui de prevenção. Bom, gente, esses dois temas importantíssimos aqui no nosso Viva Bem de hoje. Eu vou um rápido intervalo e volto já já. Qualidade de vida. Alguns cuidados são essenciais para se prevenir a dengue. Não deixe a água parada em pneus, garrafas e outros recipientes. Tampe as caixas d'água, cisternas e qualquer depósito de água. A pessoa que contrair a doença deve procurar imediatamente um posto de saúde onde vai saber que cuidados e remédios devem ser tomados. Cuide-se, não deixe o mosquito da dengue pegar você. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. Telefone é 2106-7100. Conosco também a Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, 2105-9900 é o telefone. Bom, gente, quero aproveitar para lembrar você que se perdeu algum programa do Viva Bem, ou este programa de hoje, não deu para acompanhar, quer ouvir de novo? Acesse o Spotify, é isso mesmo, estamos lá, podcast, isso mesmo, Spotify, você procura Rádio Fã FM, você vai encontrar todos os nossos programas para ouvir quantas vezes quiser.
Bom, antes de chamar o nosso quadro Alô Doutor, a nossa primeira entrevista de hoje, eu quero fazer um alerta aqui a você, esse tempo de chuva muito forte aí, essa chuvarada, você viu o recadinho? Dengue tá aí, então cuide do seu ambiente, evite a aguinha acumulada. E claro, o lembrete de sempre, por favor, cuide-se, uso de máscara, higienização das mãos, evite as aglomerações. Vocês estão vendo aí que infelizmente nós estamos numa estabilidade elevadíssima de número de casos e de óbitos. Essa doença é terrível, você precisa fazer a sua parte. Tome a vacina se chegou a sua época de tomar a vacina, se chegou a sua idade para tomar a vacina. Se não, espere e cuide-se. E mesmo que você tenha tomado a vacina, continue se cuidando por sua saúde e pela dos outros, tá certo? Vamos lá ao nosso quadro Alô Doutor. Alô Doutor. Alô Doutor. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Integrada Omo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, começando mais um quadro Alô Doutor e recebendo a doutora Denise Barroso, que é oftalmologista. Ela é especialista em catarata e glaucoma, presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia. E nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, agora, dia 26 próximo. Doutora Denise, bom dia, obrigada por estar aqui conosco no Viva Bem. Bom dia, Magda, o prazer é todo nosso e muito obrigado por abrir esse espaço para informação. Bom, doutora Denise, as informações que nós temos, e falando especificamente do glaucoma, e a senhora que é especialista, a doença é uma doença que acomete os olhos e é provocada pela elevada pressão ocular, é uma doença que não tem cura e, segundo informações, que se não for tratada, ela pode levar à cegueira. E há dados de que de 1 a 2% da população mundial convive com o glaucoma. Nos explique, doutora, o que é o glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença do nervo óptico, né, que leva uma perda progressiva de células nervosas, normalmente por causa da pressão intraocular. Mas a gente sabe que tem outros fatores envolvidos, fatores vasculares e etc., que podem causar isso ou colaborar com isso. Então, mesmo com pressões às vezes não tão altas, há o dano desse nervo. Então, a gente avalia o glaucoma pelo aspecto do nervo óptico. Então, como ele vai progredindo e o nervo não tem regeneração, então o que acontece é a perda, primeiro de campo visual, né? Até o dano maior, que tem a perda de capacidade de enxergar até a luz do sol. Então, a cegueira causada por glaucoma é uma cegueira irreversível, muito como você bem falou, e que, infelizmente, é uma cegueira muito profunda que não consegue ver nada mais. Uhum. E aí, neste caso, falando um pouco mais sobre a causa, né? Fatores de risco, o que é que poderia explicar um pouco mais o que levaria uma pessoa a vir a ter o glaucoma, doutora? Para detalhar mais aqui aos nossos ouvintes. Sim, na verdade o glaucoma pode pegar qualquer faixa etária, inclusive tem o glaucoma que a gente chama glaucoma congênito, né, que a gente nasce, glaucoma de desenvolvimento, mas o glaucoma mais comum, que é esse que mais pessoas, 80% das causas de glaucoma de todo mundo, eles têm alguns fatores de risco. Quais são? Indivíduos acima de 40 anos, e ele vai aumentando a chance de ter, assim como aumenta a idade. Então, indivíduos com 60, com 80 têm mais chances, né? A partir de 40 aumenta sensivelmente. Pacientes da raça negra, eles têm um glaucoma, mais chance de ter glaucoma e também um glaucoma de mais difícil controle. Pacientes míopes, pacientes que têm hipertensão arterial, pacientes que fazem uso de drogas como corticoide, né, para tratar algumas doenças reumatológicas, pacientes que têm inflamação ocular ou que sofreram trauma, né, alguma pancada. Inclusive,
esses pacientes eles podem desenvolver o glaucoma bem depois, né, um tempão depois. Então o trauma é bem importante, apesar de que parou a dor, está enxergando bem, mas todo o trauma ocular tem que ser avaliado pelo oftalmologista. Entendeu? Sim. E a outra alerta que eu aproveito muito para falar é que alguns colírios que parecem que não fazem mal, mas que deixam o olho claro, então as pessoas gostam muito de usar por causa disso, para inflamação do olho, que contém a corticoide, eles podem causar uma elevação do olho sem sintoma e quando vê, é uma coisa que infelizmente acontece muito, perde as fibras do nervo e perde a visão de uma maneira irreversível, né? Então, assim, ao usar medicamento do olho, não é o vizinho que prescreve, não é um curioso, realmente deve ser prescrita por um médico oftalmologista. Olha que alerta importante feito agora, gente, pela doutora Denise, que nós estamos conversando aqui no nosso Viva Bem, Denise Barroso, oftalmologista, presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia. Um alerta extremamente importante, essa questão da automedicação e do uso do colírio, que a gente vê muito nas prateleiras de farmácia ao alcance de todo mundo, não está lá atrás do balcão, enfim. Mas antes de falar mais um pouquinho sobre o colírio, que eu acho muito importante esse alerta feito agora, doutora, eu volto um pouquinho a essa questão de fatores de risco, mais uma curiosidade que me apareceu agora. Diante da doutora Denise ser especialista em catarata e glaucoma, eu pergunto qual a diferença, porque a gente ouve falar que pessoas que infelizmente têm a catarata, e se ela não é tratada, se não faz a cirurgia, elas também podem ficar cegas, não é isso ou eu estou enganada? Qual a diferença dos dois? Sim, a catarata é uma lente natural que a gente tem atrás da menina do olho, né? E que ela nasce transparente e ela, com o passar dos anos, tanto cresce como pode ficar opacificada, né? Então, assim, tem algumas causas que precipitam mais precocemente ter catarata, mas normalmente vem com a idade. Então, é uma opacidade do cristalino, é um envelhecimento dessa lente. Então, a gente vai e tira. Ah, pode ficar cego com isso? Pode, porque tem várias causas de catarata e tem várias complicações que podem acontecer de você deixar muito tardiamente, né? Uhum. Essa cirurgia mais moderna de catarata, que a gente chama de facoemulsificação, que é minimamente realizada, ela não foi feita normalmente para cirurgias muito duras, né? Então, as pessoas não têm mais que esperar tanto tempo a visão ficar ruim para depois se submeter a uma cirurgia. O ideal é conversar com o seu médico, que normalmente quando começa a incomodar, porque a gente sabe hoje em dia que a catarata, ela causa mais acidentes de carro, ela causa mais acidentes pessoais como queda. Então, na verdade, as morbidades que tem, porque você não está enxergando tão bem, né? Também lesam a pessoa. Então, a catarata ela não deve ser esperada para piorar demais antes de ser realizada, porque quando está mais dura, mais complicações ela tem chance de ter, né? E o glaucoma não. O glaucoma é lá no fundo do olho, a gente tem como se fosse uma bola, recoberta de fio, de nervo, né? Então, que se junta para ir para o cérebro. Então, na verdade, quando há o glaucoma, a lesão dessas fibras nervosas. Então, o impulso nervoso que faz com que chegue no cérebro e você entenda que está enxergando, a gente perde. Eu costumo, Magda, a comparar meus pacientes a falar que a gente tem o interruptor, né, que é o olho, e a lâmpada. Então, o nervo óptico é o fio que leva o interruptor à lâmpada, né? Então, sem ele, não adianta você mexer em mais nada. Então, o que a gente não pode deixar danificar é esse fio, essa conexão, que é o nervo. Esse é a parte afetada no glaucoma. Entendi. Nós estamos conversando com a doutora Denise Barroso, que é oftalmologista, especialista em catarata e glaucoma pela Universidade de São Paulo. Ela é presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia.
aqui no nosso quadro Alô Doutor, sempre um oferecimento nosso Viva Bem da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana. Olá, ouvintes! Chegou o instante de falarmos sobre envelhecimento ativo. Pois é, podemos sim ter qualidade de vida na terceira idade. Mas para isto, precisamos fazer escolhas certas durante todo o processo de envelhecimento. Sabe quando começa este processo? A partir dos 30 anos de idade. E desde então, podemos trilhar o idoso ou idosa que seremos. Escolha você ser saudável, mantendo sua autonomia e sua independência. Quer saber como? Atente-se às dicas que faremos aqui no Minuto da Longevidade. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, gente, voltando aqui ao nosso bate-papo com a doutora Denise Barroso, presidente da Sociedade Sergipana de Oftalmologia, nós estamos falando sobre o glaucoma, entendendo um pouco mais esta doença, e só lembrando a você, viu, que você pode acompanhar essa entrevista toda novamente, muito interessante, muito explicativa, no Spotify da Rede Fan FM, Rádio Fan FM no Spotify. Você vai poder acompanhar essa entrevista todinha completa, tá bom? Bom, doutora Denise, quais seriam os principais sinais e sintomas? Como uma pessoa pode perceber que de repente ela tem o glaucoma? Se é que é possível ela, ou só através realmente de um médico, é claro, de um especialista, mas quais seriam esses primeiros sinais e sintomas de alerta mesmo para alguém de imediato dizer, olha, eu preciso procurar o especialista porque algo errado está acontecendo na minha visão? Excelente pergunta, porque assim, os sinais são muito mais importantes pela precocidade de diagnóstico do que os sintomas. Então, o ideal é o quê? Visita do oftalmologista todos os anos. Então, o que é que ele vai ver? Através do seu fundo do olho, ele vai ver essa possível lesão no nervo óptico e, através da medida de sua pressão, vai identificar a possibilidade ou não dessa pessoa ter glaucoma. Então, o ideal é essa visita permanentemente todo ano, né? E para fazer a preventiva. Agora, fora isso, os sintomas, infelizmente, eles só aparecem quando o glaucoma já está muito avançado. Então, ele percebe que está ou com baixa de visão ou com restrição de campo visual, né? Algumas pessoas, quando a pressão é muito alta, sentem um pouco de dor e um pouco de sensibilidade à luz, mas assim, na grande maioria, infelizmente, é assintomático. Então, a gente fala o grande risco dessa doença é isso, de ser silenciosa, né? Então, ela realmente precisa de prevenção. Entendeu? Sim. Então, salvo o glaucoma de ângulo estreito, que a gente chama de fechamento angular, o glaucoma que tem dor e que normalmente precisa de cirurgia urgente. Então, esse tipo de glaucoma normalmente são pessoas que têm uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça normalmente de um lado, normalmente quando dói a cabeça o olho embaça, normalmente tem pessoas na mesma família que tiveram a mesma coisa ou que perderam a visão. Então, esse é o tipo de glaucoma que tem em menor quantidade, bem menos do que o glaucoma de ângulo aberto, mas que causa mais cegueira do que o outro, porque ele danifica e volta ao normal, danifica e volta ao normal. Então, se tem dor de cabeça, procure seu oftalmologista também. Sim. Olha que alerta importante, doutora, porque às vezes a pessoa vai tomar um analgésico, ela de repente até usa óculos ou não usa, não acredita que não tem problema na visão, porque faz uma boa leitura, não teve queixa, e aí vai mascarando. E aí, por trás, pode dar um problema mais sério. É possível que alguém que não tenha problema de, vamos dizer, aparentemente, né? Porque como é uma doença silenciosa, ela vai chegando devagar, mas ela não ache que tenha nenhuma dificuldade para leitura, nem nada, não note absolutamente nada, mas já tem essa dor de cabeça. Então, isso já é um alerta? Sim, super alerta.
Muita gente acha que é sinusite, entendeu? Sim. E aquela história da gente achar, né? Então, o olho, eu falo, é um órgão do sentido, né? E os tecidos do olho, porque é tão importante vocês abrirem, e a sociedade agradece esse espaço, é que o olho, ele tem tecidos muito especiais e normalmente únicos. Então, são tecidos que a gente não coloca enxerto, não tem substituto. Então, cada parte do olho, são muitas, é importante ter cuidado com elas, sabe? Inclusive, agora lembrando, Magda, a gente falou de colírio, que alguns colírios podem causar glaucoma. Então, eu quero lembrar que também os colírios de glaucoma, muitos pacientes dizem assim, doutora, parei, porque não vi nenhuma melhora. Não, ele não vai ver melhora, né? Os colírios de glaucoma, eles existem para baixar a pressão intraocular, que do mesmo jeito que a gente não sente um pouquinho mais alta, a gente não sente um pouquinho mais baixa. Então, ele não vai dar um alívio, ele vai evitar a perda do nervo óptico, como consequente vai evitar a perda da visão pelo glaucoma, entendeu? Então, é muito importante que nessa pandemia, as pessoas que usam colírio de glaucoma não deixem de usar, mesmo que não estejam tendo acesso a médico, que é super recomendado, elas não deixem de usar. E que o alerta que a gente faz nessa pandemia é que, assim, fique em casa o máximo que puder, que for seguro. Mas não é seguro você entregar a sua visão ao tempo, né? Sim. E que depois, às vezes, a gente não pode reverter as consequências desse afastamento. Então, pesa direitinho a sua condição para deixar de ir ou não no seu médico, entendeu, Magda? É muito importante falar isso. Com certeza. E, doutora, falando sobre, no início da nossa conversa, o nosso bate-papo, a informação de que, infelizmente, não tem cura, mas ele tem um tratamento. Esse é um tratamento prolongado, é um tratamento que pode, neste caso, falando disso, já que tem colírio específico, pode atenuar ou pode evitar aí o agravamento da doença e evitar que ela perca a visão em definitivo? Sim, com certeza. A gente tem nesses últimos tempos lançamento de colírios que imagine que diminuíram uma gota só do colírio por dia e diminuíram a indicação de cirurgia em mais de 50%, sabe? Então, assim, os colírios são eficientes, o laser, tem muitos tipos de laser para glaucoma, né? E para cada tipo de glaucoma e para cada pessoa, e também cirurgia. Então, hoje em dia a gente tem, além da cirurgia tradicional, a gente tem as cirurgias minimamente invasivas, né? Que através de mínimos cortes e de estentes menores do mundo são capazes de diminuir a pressão intraocular e preservar a visão. Lógico que não está indicado em todos, né? O ideal é buscar a opinião do seu médico especialista, mas assim, a gente tem um arsenal hoje em dia muito melhor, muito mais promissor, né? E agradável de ver. Então a gente, infelizmente, a maior causa de cegueira por glaucoma é o não diagnóstico. A segunda maior causa de cegueira pelo glaucoma é o diagnóstico seguido de um tratamento inadequado, entendeu? Sim. Então, assim, muitas pessoas deixam de usar o colírio, é uma coisa chata de usar, né, às vezes, você usar todos os dias, mas é uma grandíssima causa de perda de, não, hoje eu não vou pingar, esqueci ontem, né, não pinguei de manhã, então usa à tarde. O fato é que esse compromisso do paciente em casa de usar verdadeiramente o colírio, ele é importantíssimo, importantíssimo para a gente preservar. Então, ela não é uma doença terrível e não é uma doença que realmente não tem cura, mas ela tem um tratamento que a gente vê, tem o benefício de ver as pessoas que usam o colírio de forma regular e fazer o tratamento periódico e regular no oftalmologista, enxergarem por vários anos. Isso é muito bom. E prevenção, doutora? A gente já vai chegando no nosso finalzinho aqui do nossa entrevista, mas prevenção, qual a recomendação, qual a orientação? A prevenção é todos os anos no oftalmologista. Essa é a grande prevenção, né? Se quiser deixar um recado,
visite seu oftalmologista em qualquer idade, desde o nascimento, né, que é com o teste do olhinho. A partir daí, todos os anos, é a forma que você tem mais eficaz de prevenir a cegueira pelo glaucoma ou por várias doenças, é pela consulta anual no oftalmologista. E aqui a gente faz um alerta: o oftalmologista não é médico ou não é atendimento em ótica, né? Um médico oftalmologista que seja capaz de fazer o exame de fundo de olho, identificar doenças, medir sua pressão ocular e tratar adequadamente. Então, essa é a grande prevenção. Evitar a automedicação, né? Para não usar colírios que piorem essa condição, e procurar também as doenças que estão relacionadas, como a diabetes, como a hipertensão, como o uso de corticoide, como doenças reumatológicas, procurar mais ainda o seu oftalmologista. Olha, bom, veja que informações importantes passadas aqui pela nossa entrevistada, nosso quadro Alô Doutor de hoje, a doutora Denise Barroso. Aqui, essa entrevista voltada por conta do Dia Nacional ao Glaucoma, agora no próximo dia 26, esta semana, dia 26. Eu quero agradecer imensamente. Outras perguntas sempre acabam surgindo, doutora, durante aí o nosso bate-papo, mas eu quero até já deixar aqui um convite para uma próxima oportunidade em sua agenda, voltarmos a falar sobre isso, esses alertas, essas orientações, falarmos um pouco mais também sobre a catarata. Enfim, sempre são problemas, o acesso, nós sabemos que é uma especialidade em que talvez no SUS não tenha tanta facilidade, a gente ouve sempre algumas reclamações disso. A pandemia, infelizmente, agravou esse problema, mas, enfim, busque, mesmo que demore, mas busque marcar a sua consulta, é importante. A sociedade, inclusive, de oftalmologia sempre faz alertas nesse sentido. Este ano, da mesma forma, mesmo com a pandemia, não deixou de fazer, não está deixando de fazer. Aqui a presença da doutora Denise é uma prova disso, essa disponibilidade em alertar a sociedade para uma doença, como ela disse, silenciosa, que não tem cura, mas que ela tem um tratamento, e diagnosticada precocemente, lhe dá uma qualidade de vida e pode realmente evitar problemas mais sérios. Eu quero lhe agradecer imensamente por este bate-papo e até uma próxima oportunidade, doutora. Fique à vontade se quiser acrescentar algo mais. Olha, nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar educando. Parabéns a vocês pelo programa, né? Estamos à disposição sempre. É um prazer e para a gente é uma honra estar participando disso, de prevenção, de informação, né, de divulgação, de autocuidado. Muito obrigada a nós. Muito obrigada também, doutora. Um bom domingo, grande abraço. Obrigada, beijos. Beijo. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos. Juntos pelo amor à vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100.
Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed. Cuidar de você, este é o plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, como eu tinha anunciado no início do nosso programa, nosso bate-papo, nós estamos no Maio Vermelho, são muitas cores, né? Mas o maio também é vermelho, e o vermelho voltado aí à prevenção ao câncer bucal. E convidamos para um bate-papo o Dr. Tadeu Roriz, que é cirurgião dentista. Ele é professor de pós-graduação da Associação Brasileira de Odontologia. Mas nós não vamos falar somente disso, vamos aproveitar também a presença dele para falar da atuação do profissional de odontologia, do cirurgião dentista, na equipe que cuida do paciente com Covid-19, os pacientes internados. Enfim, da saúde bucal de uma forma geral será o nosso bate-papo hoje aqui no nosso quadro Alô, Doutor. Doutor Tadeu Roriz, bom dia, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui conosco no Viva Bem. Bom dia, Magna Santana, e bom dia a todos os ouvintes da Fã FM. Mais uma vez, obrigada mesmo, é sempre uma satisfação quando a gente chega um convidado novo aqui para um bate-papo. Bom, doutor Tadeu... Satisfação é minha, mãe. Eu que agradeço. Doutor Tadeu Roriz, vamos começar falando sobre a atuação, né, do profissional de odontologia, do cirurgião dentista, nessa equipe, né, equipe de assistência, vamos dizer que assim, multiprofissional, numa pandemia, a um paciente com Covid-19, aquele que está internado. A gente vem falando de várias outras especialidades, mas confesso que pouco a gente fala do dentista. Qual o papel dele nessa equipe? Qual a atuação, doutor Tadeu? Bom dia a todos, mais uma vez. Então, Magna, o que acontece é que a odontologia ela é muito importante na equipe multiprofissional, dentro da odontologia hospitalar, especialmente dentro da UTI. Né? Nós temos uma lei federal que obriga a participação do cirurgião dentista dentro da equipe da UTI, e estamos aí desde o início da pandemia no enfrentamento dessa doença aí que assola o mundo, né, e assola o nosso país em especial nessa época. A odontologia, ela sempre trabalhou na UTI para prevenir doenças, algumas alterações bucais que podem refletir na parte sistêmica do paciente. E também tem a parte sistêmica do paciente que pode refletir na saúde bucal do indivíduo. Então, é uma luta diária, né, em regime de plantão, que a odontologia está junto aos hospitais, junto às outras equipes, né, compondo a equipe multiprofissional. Nós entramos para prevenir desde os problemas bucais específicos, né, como doença periodontal, cárie, úlceras, né, em pacientes que são entubados podem abrir úlceras no lábio, no palato, na boca, e a gente entra para fazer toda essa prevenção, fazendo com que a gente use todos os nossos recursos para que se previna a doença e, em caso de diagnóstico, né, realizado, se tratar aquela doença do paciente que já está enfermo. Ano passado, em abril, nós lançamos um artigo científico inédito que a gente fala na gravidade da Covid por causa de uma doença bucal que a gente chama de doença gengival ou doença periodontal. Então, a odontologia ela está para ajudar o paciente na sua condição clínica sistêmica e também para ajudar o paciente na sua condição clínica local, dentro da sua cavidade bucal. Para você ter ideia, Magna, sim, já existem vários trabalhos científicos que comprovam, por exemplo, que a odontologia, né, a doença gengival, né, a doença periodontal, pode predispor a um nascimento de um bebê prematuro, a um baixo peso ao nascer, a um descontrole glicêmico em pacientes que têm diabetes descompensadas, alterações cardíacas como endocardites bacterianas, formação de placas de ateromas, também estão associadas da relação da doença bucal, da doença gengival, da doença periodontal com a parte sistêmica, e isso nós conseguimos também relacionar de forma inicial com artigo científico de revisão de literatura, fazendo analogia com outras doenças do agravamento da Covid pela doença periodontal.
Olha só, não tinha conhecimento e eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes que nos acompanham agora não imaginavam isso. E veja como é importante, e como eu disse, nós estamos no chamado Maio Vermelho, né, que é um mês voltado à conscientização, à prevenção a um câncer bucal, como a saúde da boca é importante. Quer dizer, é a porta de entrada, né, doutor? Isso, nós levantamos esse questionamento, foi o primeiro artigo científico, com orgulho de ser sergipano, o artigo, né, do mundo. Depois desse artigo vieram mais 5 artigos, né, o segundo foi da Inglaterra, e nós entramos dentro dos hospitais com a pesquisa em loco, com a pesquisa de caso controle, no Hospital Regional Público Dr. Pedro Garcia Moreno, aqui em Sergipe, no Hospital Regional de Itabaiana, no Hospital Cirurgia e também no hospital particular em Maceió. Temos já alguns dados já levantados, já finalizando a estatística para trabalhar sobre esse segundo passo, né, dessa inter-relação da cavidade, da saúde bucal com essa doença nova que seria a Covid, visto que outras doenças sistêmicas já estão comprovadamente pré-estabelecidas com a relação positiva de predisposição. Uhum. E nesse caso específico da Covid mesmo, nesse estudo de parabéns, o senhor é um orgulho para a gente, né, saber dessa pesquisa, desse estudo, dessa publicação. Nesse caso da Covid, né? Então, o vírus, ele por conta desse problema que o paciente pode ter, dessa doença gengival, o vírus aí agrava mais, ele facilita, aumenta, sei lá, os outros problemas de saúde que surgem, porque o vírus ele acaba mexendo com todo o sistema, né? Enfim, então, como Magna, é que isso? Explique melhor para nós aqui. Então, leigos. Magna Santana, a plausibilidade biológica, né, a justificativa para que tudo isso ocorra, existem através de 2 vias. Tem uma via que é uma via indireta, e já que a doença periodontal, a doença gengival, né, a gengivite, periodontite, que no passado o pessoal chamava de piorreia, os mais antigos vão lembrar com essa palavra de piorreia. Essa doença gengival, ela é uma doença inflamatória, né, em resposta a uma agressão bacteriana, uma placa bacteriana, ao biofilme. Essa resposta inflamatória é quem vai modular a gravidade da doença. Então, o que acontece? Quando tem uma resposta inflamatória, são liberados citocinas pró-inflamatórias, né, que ela pode agir tanto localmente na cavidade bucal, como ela pode envolver o organismo da pessoa de forma sistêmica. Ou seja, essas citocinas pró-inflamatórias, elas podem pegar a corrente sanguínea e ela pode se somar às citocinas pró-inflamatórias causadas pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a doença Covid, em nível pulmonar, agravando assim o seu estado, o seu quadro clínico. Essa é uma via indireta. E existe uma via direta que já era muito conhecida dos cirurgiões dentistas por uma doença chamada de PAV, que a gente chama de pneumonia associada à ventilação mecânica, onde as bactérias, né, o biofilme, que são um conjunto de bactérias, ele se desloca, né, através dos tubos, através do ar até o pulmão, e essas bactérias de origens bucais, elas vão colonizar o pulmão, associando aí a pneumonia viral com a pneumonia bacteriana, produzindo lá no local as citocinas pró-inflamatórias, agravando assim o quadro do paciente com Covid-19. Olha como então é importante a presença desse profissional na equipe, viu? A gente percebe Sim. mesmo, porque muitas vezes eu acho que é aquela história, nós leigos aqui imaginávamos apenas lá um intensivista, tá a equipe também de apoio como os enfermeiros, enfim, outros um infectologista, mas o dentista lá na equipe atuando na UTI, confesso que eu tenho certeza também que muita gente está se surpreendendo e o risco, não é, que de repente a falta deste cuidado, né, desta atenção pode agravar o quadro de saúde do paciente com Covid-19. É muito preocupante, muito mesmo. Não, gente, nós estamos conversando aqui no nosso Viva Bem de hoje, entendendo um pouco a atuação do cirurgião dentista, deste profissional na equipe multiprofissional, que dá assistência
os pacientes com Covid-19 nos hospitais, a importância deste profissional nesta equipe, neste atendimento. O nosso Viva Bem tem um oferecimento da Clínica Oncohemato, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana 945, o telefone é 2105-9900. Conosco também, Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto. O telefone é 2106-7100. Conosco também está Unimed, cuidar de você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana? Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, Herardo Costa, o seu personal trainer. A nossa dica de hoje é: que tal ter uma parceria na malhação? Eita desafio bom danado. Tudo bem, eu sei que você malha sozinho, na sua casa, ou no seu prédio, ou na academia, mas que tal ter um parceiro na malhação? Uma pessoa que faça as mesmas séries que você, que esteja junto contigo, entendeu? Participe das mesmas coisas, nos mesmos horários, se possível, sempre. Né? Quando eu falo parceria, é alguém que vai estar sempre com você. A vantagem disso é que um estimula o outro, né? Às vezes um tá mais para baixo, diz, hoje eu não vou malhar não, e que nada, cara, vamos lá, hoje eu tô aí, chego 4 horas, tá pronto quando eu chegar e tal. Essas coisas têm um valor imensurável, sabe por quê? Porque entra na parte psicológica do negócio. Porque não adianta você ter força de vontade, não adianta você ter determinação que vai malhar se você não tiver disciplina. E muitas vezes um parceiro traz à tona a questão da disciplina. Não, nós nos prontificamos a malhar tal dia, tal dia, tal dia e tal hora, e nós vamos malhar tal dia, tal dia, tal dia, tal hora. Então, se você conseguir um parceirão na sua malhação, vai ser bem legal, porque um vai incentivar o outro, né? Um vai dar força pro outro. E isso, cara, hoje em dia, gera uma amizade bacana, gera assuntos incontáveis sobre alimentação, sobre a malhação, sobre a roupa da malhação, sobre a forma do exercício, enfim. É uma coisa construtiva e eu acho que vale super a pena. Às vezes, seu parceiro está aí dentro da sua casa. Às vezes é o maridão, é a esposinha, é o filhote, é a filhinha e tal. Vamos encontrar um parceirão na sua malhação, tá? Essa é a nossa dica do personal trainer e viva bem! Viva Bem, seu programa de saúde. Bom, gente, voltando aqui o nosso bate-papo com o Dr. Tadeu Roriz, que é cirurgião dentista. Dr. Tadeu, ainda falando sobre a atuação do profissional de odontologia na equipe que trata o paciente com Covid-19, esses pacientes entubados, né, além desses problemas, como o senhor falou, dessa questão da doença gengival, periodontal, que pode agravar, outros problemas que um paciente, por exemplo, entubado, sofre também. Sim, com a intubação, né, quanto mais tempo o paciente passa internado, maior e mais grave fica a possibilidade de ter um acometimento da saúde bucal. Né? A atuação da odontologia, né, a presença dos cirurgiões dentistas dentro da UTI, ele, por incrível que pareça, ao contrário do que muitos pensam, ele diminui os custos do internamento de um paciente. Então, existem também várias pesquisas científicas que mostram que a presença do odontólogo dentro da UTI reduz o tempo de internação de cada paciente, reduzindo assim a comorbidade, né? Porque quando um paciente tem alguma comorbidade, ele pode levar essa comorbidade aí pro resto da vida. E essa atuação do dentista junto com a equipe multiprofissional, ela reduz essas comorbidades. Então, reduz o tempo de internação, reduz o custo leito-dia, né? Porque diminui essa internação dos pacientes. Então, esses pacientes entubados, eles tendem, ao algum tempo, a ter alguns problemas de saúde bucal, né? Em especial, abertura de úlceras. Às vezes, durante a intubação, pode ter uma iatrogenia e uma fratura dentária por causa do uso do laringoscópio, numa urgência, né? Na forma que vai sendo tratada, então pode acontecer essa iatrogenia. Pode formar hematomas, pode formar também, o paciente pode broncoaspirar aquela secreção, né, aquela saliva, né, que
que ele produz ali diariamente, e todas as doenças que nós temos dentro da odontologia, como a cárie, a doença periodontal, né, a doenças fúngicas, o paciente que está entubado, ele continua com o risco, até tem um risco muito maior do que outros pacientes. Né? Tem pacientes que, quando têm alterações sistêmicas, eles ficam debilitados, imunossuprimidos, e isso reflete na cavidade bucal. É por isso que nós sempre falamos que a odontologia, a saúde sistêmica, a saúde do indivíduo, ela começa pela boca. A pessoa, para ter uma saúde, uma boa saúde sistêmica, ele precisa ter uma boa saúde bucal. E nós, né, os cirurgiões dentistas, eles estão preparados, Magna, para atender a população. Então, a prevenção é muito importante em todos os momentos. E mais ainda, agora, com a nossa Covid-19, com a presença da doença Covid-19. Então, com a prevenção, nós conseguimos evitar muitas complicações dentro da odontologia. Abscessos de espaços profundos, abscessos cerebrais, abscessos envolvendo, de origem dentária, envolvendo a parte cervical, a parte torácica, que agrava o paciente, o quadro clínico do paciente. Então, logo no início da pandemia, o Ministério da Saúde nos promoveu um curso para que a gente entendesse melhor a doença e para que a gente conseguisse dar um apoio e continuasse o tratamento preventivo nos consultórios, nos postos de saúde, nos centros de especialidades, nos hospitais, à população, para que ela não fique desassistida. Então, o cirurgião dentista hoje ele está preparado para atender com segurança, e agora ainda mais por conta da vacinação, que nós recebemos, né, a vacinação contra a Covid. E o que aconteceu, que também recentemente saiu um trabalho publicado, que as pessoas, por receio de sair de casa, de procurar a sua saúde, o controle, a promoção de saúde bucal, aumentaram a quantidade, a frequência de doenças diagnosticadas na população por causa da falta de assistência odontológica preventiva, né? Então, a presença do cirurgião dentista ela é muito importante em todos os níveis, no nível primário, né, nos postos de saúde, no nível secundário, no centro de especialidades e também dentro dos hospitais. Agora, doutor, para a gente até sair dessa questão do atendimento ao paciente COVID e falar agora de uma forma geral sobre a saúde bucal, e o senhor fez um alerta importante aí, infelizmente também por conta da pandemia, não só na odontologia, mas também em outras áreas, muitas pessoas infelizmente se recolheram com medo de uma doença e outras foram agravadas. Como exatamente acontece essa detecção lá dentro da UTI e o tratamento feito? Vamos dizer que está lá um paciente que está entubado há muito tempo, está sedado ou à base do oxigênio, e vocês aí fazem a verificação, olham, detectam que ele está com algum tipo de úlcera, de problema que precisa ser tratado. É assim que vocês fazem e começam o tratamento naquela condição? Como faz para atenuar e tratar um problema odontológico com um paciente entubado, com um paciente sedado? Como é feito isso, doutor? Isso, a pandemia da Covid-19 nos trouxe no início, né, várias dúvidas. Nós continuamos com várias dúvidas sobre a Covid, mas com o tempo nós fomos aprendendo, né, a trabalhar e a lidar com a doença. A Covid-19 trouxe uma complicação para o cirurgião dentista, principalmente quando os pacientes ficam em posição, vamos dizer assim, para a população entender, de barriga para baixo, né, que a gente chama em prona. Então, como é que a gente fazia uma assistência odontológica no paciente em prona, né? Além disso, a maca, né, de UTI é uma maca muito larga, né? A ergonomia para que a gente consiga um acesso à cavidade bucal, o afastamento, né? A gente precisa visualizar o campo operatório, então a gente precisa de afastamento, a gente precisa de aspiração, precisa de visualização. Então, tudo isso terminou que, além dos cuidados a mais dos equipamentos de proteções individuais, que nós já trabalhávamos muito bem dentro da odontologia para prevenir HIV, hepatite C, hepatite B, tuberculose, né, pneumonias. Então, a gente já trabalhava muito bem com esses EPIs. Os cirurgiões dentistas já estavam acostumados a trabalhar com esses EPIs antes mesmo da pandemia. Mas com a pandemia ainda vieram EPIs extras, né, que nós não tínhamos ainda utilizado, aspiração,
forte, né, potente para evitar o aerosol, porque o aerosol pode contaminar todo esse aparato que nós estamos vendo aí, que o jaleco de pano está caindo por terra, entrou aí o jaleco de TNT, face shield, que são aquelas máscaras, né? Então toda aquela paramentação realmente mudou para nós, né? No início da pandemia no Brasil, lá em março de 2020, a sensação que nós tínhamos quando nós íamos dar um plantão, por exemplo, Magna, era que a gente estaria em frente a uma praia, né, e que a gente tinha uma notícia que viria uma tsunami, e a gente não sabia o tamanho dessa tsunami e nem o que tinha dentro dela. Né? Então, em março, era realmente uma preocupação muito grande, mas nós, cirurgiões dentistas, encaramos, como todos os profissionais da saúde, que era necessária a nossa presença, e nós continuamos a realizar aquele tratamento odontológico no ambiente hospitalar no início da pandemia. Hoje, nós já temos mais clareza, já temos mais informações, já fomos contaminados, né? Mais de 95% dos meus colegas de trabalho foram contaminados, né? Já fomos vacinados também. Então, hoje, a gente sabe que ainda existem cepas que podem ainda contaminar pela terceira vez. Temos notícias de 2, 3 colegas que foram contaminados pela terceira vez, mesmo tendo a primeira, mesmo tendo a segunda, mesmo se vacinando, ainda tem uma contaminação. Então, é uma doença realmente nova, que traz muitas dúvidas, né? E hoje em dia a gente já com mais algumas respostas em relação a ela, mas a gente termina tendo dificuldades a mais para fazer assistência, né? Como você bem enfatizou aí, né? O paciente entubado, o tubo é uma condição a mais de obstáculo, é um obstáculo a mais para nós, né? Então, podemos lançar mão aí de laser terapia para prevenir, para tratar úlceras, para melhorar a cicatrização do indivíduo, que acelera a cicatrização, a laser terapia diminui a inflamação, através da fototerapia dinâmica, trabalha matando bactéria, fungo. Então, a gente tem que lançar mão de saliva artificial, né, em pacientes que têm hipocialia, baixa de salivação ou xerostomia. A gente é um mundo totalmente diferente para nós. Nós não temos aquela cadeira odontológica que nós estamos acostumados a ver lá no consultório odontológico, não temos. A gente tem que se adequar à existência do que a UTI nos promove, nos oferece hoje. E é aí que eu acredito que as tecnologias assistivas vêm auxiliar a partir de agora, além do mais, com a Covid-19, a melhoria da ergonomia do cirurgião dentista, né, dentro das UTIs, que não foi preparada para nós cirurgiões dentistas, foi preparada para as outras equipes de saúde, né, e nós que nos adaptamos a ela. Pois é. Olha, esse papo está muito bom e quando a gente vê o tempo já está indo, mas a gente tem que pelo menos fazer um alerta para a saúde bucal de uma forma geral neste Maio Vermelho. Bom, o câncer, né, no caso, o câncer bucal, ele está entre os 10 de maior incidência no Brasil, segundo dados que são divulgados. Então, neste caso, doutor, infelizmente, essa é uma realidade, a nossa população ainda não tem muito hábito de ir frequentemente ao dentista. Que orientação o senhor nos passa, a título, claro, de uma prevenção ao câncer bucal, mas também de outros problemas de saúde que podemos ter? Isso, o câncer bucal é outra doença que deixa muita comorbidade e pode levar o paciente à morte, né? É uma incidência muito grande aqui no nosso país, como você mesma relatou, Magna. Ele atinge muito o lábio inferior, né, a região que mais é acometida, provavelmente devido à radiação ultravioleta, à radiação solar. Em segundo lugar, vem na língua, né, nas laterais da língua, e no assoalho bucal, que às vezes no assoalho bucal ele se torna bastante agressivo, né? Então, ele aparece como uma úlcera, uns machucados, umas manchas brancas, vermelhas, né? Às vezes um inchaço, uma dormência. Em casos mais tardios, pode causar mau hálito, dor na região, né? Dificuldade para falar, para engolir, né? E aparecimento de caroços, né? Na face, né? Na região submandibular, na região do pescoço. Né? E para a gente prevenir, o cirurgião dentista, ele é importantíssimo no diagnóstico do câncer bucal. Dentro do Instituto, todos os cirurgiões dentistas são capacitados para fazer a avaliação da cavidade bucal, né? E em especial o estomatologista é a especialização da área
que estuda o câncer, né, o câncer de boca, a estomatologia, né, e de forma preventiva a população pode fazer um autoexame, como tem a recomendação do autoexame para prevenir o câncer de mama, também um autoexame da cavidade bucal para ver se acha alguma coisa diferente, algum caroço, uma úlcera, uma mancha branca, vermelha, né, e procurar o cirurgião dentista regularmente ajuda bastante também nessa prevenção. Além, né, de controlar os hábitos higiênicos, hábitos alimentares. Nós sabemos que o álcool, né, cerveja, o uísque, pinga, né, o álcool em geral, e também com o HPV, o papilomavírus também, além da radiação solar, pode predispor ao aparecimento do câncer bucal. Então, observou alguns sintomas de machucado, uma feridinha que não sara, não cicatriza, qualquer coisa assim estranha na boca, procurar imediatamente um dentista, não é, doutor? Isso, em especial aquelas machucadas, aquelas feridas, aquelas úlceras que não cicatrizam em até 14 dias. Passou de 14 dias, né, tem que acender a lanterna vermelha, um alerta, e procurar o cirurgião dentista para que ele faça o devido diagnóstico, tá? É bom chamar a atenção que o câncer bucal tem uma maior incidência em homens, né? Em uma porcentagem de 75%. Então, atinge 3 homens e uma mulher. Então, é 25% de mulheres e 75% de homens. Olha, e o alerta feito já no início aqui do nosso bate-papo com o Dr. Tadeu, ele citando que os profissionais estão devidamente, né, já assim, preparados para esse atendimento. A gente sabe que a pandemia, as pessoas ficou com medo de sair, com medo né? E as restrições, claro, elas foram colocadas, e até os profissionais também, né? Mas tudo isso já foi, né, adaptado a essa realidade, e a gente precisa cuidar, porque a Covid, ela está aí tomando conta de tudo, mas a gente não pode esquecer que as outras doenças continuam existindo, elas não deram espaço, não, elas estão aí, do mesmo jeitinho, e nós teremos ainda com certeza consequências terríveis. Dr. Tadeu Roriz, cirurgião dentista, professor de pós-graduação da Associação Brasileira de Odontologia, eu quero lhe agradecer imensamente por este bate-papo. Inclusive, até já marcar uma consulta de retorno, viu? Porque foi muito bom, muito esclarecedor a gente saber um pouco da atuação do profissional na equipe de atendimento em UTI, nos hospitais. Mas tem muita coisa para a gente falar ainda sobre a sua área e a esclarecer. Eu quero lhe agradecer imensamente. Eu que agradeço, Magna, pela oportunidade, né? E dou um abraço aí, congratulo aí a todos os ouvintes da FAN FM. Mais uma vez, muito obrigado. Pois é, eu lhe agradeço. Voltaremos em breve, com certeza, a conversar. Quero aproveitar e mandar um abraço do Dr. João Lima, que passou para mim essa sugestão de pauta excelente. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Bom obrigado, domingo. Um abraço. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem. Eu quero desejar a você um ótimo domingo. Obrigada pelo carinho da audiência. E procure a gente lá no Spotify Rádio Fan FM para ouvir os outros programas e este programa de novo, se você quiser, com certeza. Beijo grande a todos, fiquem com Deus. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico, e até o nosso próximo Viva Bem. Fique aí com Fan Brasil. Tchau, tchau, gente. Beijo grande. A FAN FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.